Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da aplicação dos logaritmos na física. E nós vamos tratar então um assunto que é conhecido como nível sonoro. Provavelmente vocês já ouviram falar do nível sonoro em situações do dia a dia, principalmente relacionado a equipamentos que têm um ruído muito alto ou então perturbação do silêncio da vizinhança. Mas antes da gente falar de nível sonoro, vamos falar um pouquinho de som. Então, o som ele é uma sensação auditiva que os nossos ouvidos são capazes de detectar, produzido pelo movimento organizado das moléculas que compõem o ar. O que vocês têm aqui é um diapasão, e quando eu bato nesse diapasão, o que acontece? As moléculas, ele começa a vibrar, e ele vibra as moléculas de ar ao seu redor. Essa vibração é transmitida pelo ar e chega até os nossos ouvidos no tímpano, que é uma membrana e que vibra também. Então, quando eu bato no diapasão, o diapasão vibra, vibra as moléculas de ar ao seu redor. Só, se nós lembrarmos lá da física, pressão é força sobre área. Então, na verdade, ele está fazendo uma força naquela camada de ar e está causando, então, uma diferença de pressão. A gente vê que essa pressão ela é transmitida a todas as moléculas e eu tenho regiões de compressão, onde as moléculas estão mais próximas, e regiões, então, que eu tenho o ar mais rarefeito, ou seja, as moléculas estão mais espaçadas. Então, sim, a passagem de uma onda sonora por um meio, nesse caso pelo ar, gera regiões de variação de pressão. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui para vocês verem o diapasão em funcionamento. Assistiram o videozinho? Entenderam como é que funciona a propagação do som com um diapasão? Pois bem, eu vou deixar mais dois links aqui para vocês. Assistam primeiro o que fala então de ressonância acústica, que é um fenômeno que acontece, então, quando nós temos duas ondas sonoras que têm a mesma frequência de vibração, e também o fenômeno do batimento, quando a gente tem uma leve diferença entre a frequência, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre ondas sonoras. As ondas sonoras, elas se propagam através de frentes de ondas que a gente chama de frentes esféricas, ou seja, eu tenho uma fonte, essa fonte é uma fonte pontual, por exemplo, pode ser um rádio, pode ser uma pessoa falando, e o som ele vai se propagar tridimensionalmente para todos os lados. Só que não só no plano, como eu estou desenhando aqui, ou como já tem feito aqui, mas e sim tridimensional, por isso que a gente chama de frentes de ondas esféricas, tá? Esféricas. E aí eu posso dizer então que o raio da onda, ele vai ser a distância que eu estou da fonte. Então, o raio dessa onda aqui, ele é a distância que um ouvinte, né, o detetor, está daquela fonte. Se eu estiver muito, muito longe dessa fonte, a gente vai começar a enxergar essas frentes de onda como se elas fossem planas, tá? Mas mais próximo a gente percebe que na verdade são frentes esféricas. Então, as ondas sonoras elas são ondas mecânicas, elas necessitam de um meio de propagação tridimensionais, elas se propagam em 3D e elas se propagam longitudinalmente, onde a direção de propagação é igual à direção de vibração. Então, como vocês podem observar aqui, eu vibro essa mola nessa direção, que é a direção de vibração, e ela também se propaga nessa mesma direção. Então, quando eu tenho a vibração na mesma direção de propagação, é uma propagação longitudinal. E se eu preciso de um meio de propagação, esse meio ele pode ser um meio sólido, como por exemplo um fio. Sim, essa brincadeira ela é de verdade, tem física explicando. O som se propaga através da corda. Eu posso ter propagação do som num líquido, eu posso ter propagação do som no ar, num gás, botando o ouvido no chão e escutando, mas esse aqui é fake news, né? Lá no espaço nós até vamos ter a explosão, mas o barulho não vai acontecer, porque lá é vácuo, né? Lá não tem ar, não tem um meio, então não vai acontecer o barulho, tá? E a título de curiosidade, a velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade do som no líquido e que é maior do que a velocidade do som num gás. Por quê? Por conta da organização molecular.
Como no sólido eu tenho os átomos mais próximos uns dos outros, né? Essa informação ela passa mais rápido do que no líquido e, consequentemente, no gás. De toda parte, né, de ondas sonoras, nós seres humanos escutamos apenas uma frequência chamada de frequência audível, que é de 20, uma faixa de frequências, até 20.000 Hz. Então, essa é a faixa de frequências que nós normalmente escutamos, se a gente ainda não perdeu uma faixa de frequência da audição, se a gente já não acabou bloqueando ela, né? Abaixo disso, as ondas infrassônicas a gente não escuta, acima disso, as ondas ultrassônicas também não. Então, por exemplo, aquele exame médico que se chama ultrassom, ele é um som que está sendo emitido, só que numa frequência acima de 20.000 e que nós, seres humanos, não conseguimos escutar. Eu vou deixar outro link aqui, então cliquem nele e verifiquem como é que anda a audição de vocês. Vocês ainda escutam em toda a faixa de frequência, de 20 a 20.000 Hz, ou vocês já tiveram uma parte de comprometimento auditivo? Dentre algumas análises que a gente pode fazer do som, a gente pode calcular a intensidade sonora. A intensidade sonora ela é a razão da potência pela área, ou seja, é a potência média que é transmitida por unidade de área. A potência, né, a quantidade de energia que está sendo transmitida, vai ser medida em watts. E a área, no sistema internacional, ela é medida em metro quadrado. Por isso que a intensidade vai ser medida em watts por metro quadrado. E por que a área passou a ser 4πr ao quadrado? Bom, porque essa aqui é uma área da esfera, da superfície esférica. E como a gente viu, o som se propaga em ondas esféricas, em frentes de ondas esféricas. Então, a área sempre vai ser 4πr ao quadrado. E como nós vimos anteriormente também, esse raio é a distância que eu me encontro da fonte que está emitindo o som. Só tem um detalhe. Quando a gente fala de intensidade sonora, o deslocamento, né, uma distância, dentro do nosso ouvido, ele vai variar de 10 na menos 5 para um som mais alto, até 10 na menos 11 para um som mais fraco. A razão, ou seja, a divisão desses valores, se eu fizer 10 na menos 5 dividido por 10 na menos 11, copia a base, subtrai os expoentes, menos 5 menos 11, a gente vai ver que vai dar 10 na 6. Ou seja, eu tenho 1 milhão de possibilidades de resposta relacionadas à intensidade sonora. E ainda, essa intensidade relacionada à razão, né? Porque a intensidade ela vai variar com o quadrado da amplitude, com o quadrado desse deslocamento. 10 na 6 elevado ao quadrado é 10 na 12. Então, eu vou ter todas essas opções aqui de resposta quando eu trabalho com intensidade sonora. E isso não é nada muito aplicado, né? Não é nada muito relacionado com coisas do nosso dia a dia. Como essa variação é muito grande, é muito interessante que a gente use os famosos logaritmos. E aí a gente aplica a matemática na física. Por quê? Porque se eu disser para vocês que, por exemplo, y é igual a log de x. Se eu multiplicar isso aqui por 10, vamos chamar isso aqui de y', então, né? O y' vai ser quem? Log de 10x, multipliquei por 10. Tá, mas pela propriedade da multiplicação, a gente pode abrir em 2 logaritmos de soma. E o log de 10, quando não aparece a base, é 10. E o log de 10 na base 10 é 1. Então, eu vou ter, no momento que eu multipliquei por 10, acrescentar uma unidade apenas, e não 10. E se eu multiplicar por 100, ao invés de acrescentar 10 unidades, eu vou acrescentar 2 unidades. Então, é muito mais conveniente que eu trabalhe com o nível sonoro. O nível sonoro, então, ele vai ser uma aplicação dos logaritmos na física. E para calcular o nível sonoro, então, vai ser 10 log da intensidade sonora, que nós vimos antes, onde a intensidade era a potência. Ficou ruim, né? Peraí. Era a potência dividido pela área. Então, eu calculo a intensidade naquela distância que o detetor está e divido também por 10 na menos 12.
10 na menos 12 é a relação da intensidade sonora inicial. É o limite da audição humana. Então, sempre vai ser o 10 na menos 12, é uma constante, já está aqui na equação. Para vocês conseguirem relacionar, então, o nível sonoro, o que está marcado mais claro são níveis sonoros que nós podemos escutar, ficar um tempão, né, naquele barulho, e não vai ter nenhum comprometimento auditivo. Em compensação, aquele que está rosinha clara aqui de 80 a 130, então sim, dependendo do tempo que eu fico exposto àquele barulho, aquele ruído, eu posso ter comprometimento auditivo e perder faixas de frequências que eu escuto e acima de 130 decibéis. Então existe uma perda de audição, tanto que se vocês imaginarem uma decolagem de avião, tiro, decolagem de foguete, as pessoas são sempre com abafadores de ruído, tá? Façam um teste, baixem um aplicativo aí, um decibelímetro no celular e meçam os ruídos aos quais vocês estão expostos. O celular, quando vocês escutam músicas pelos fones, vira e mexe avisa que o barulho está muito alto, ou seja, se ficar exposto por um tempo prolongado pode dar ruim. Vamos fazer um exemplo então. A fonte de uma onda sonora possui uma potência de 1 microwatt, micro, 10 na menos 6. Então, a potência é 1 vezes 10 na menos 6 watts. Se a fonte é pontual, qual é a intensidade numa distância de 3 metros? Então, 3 metros é o raio da frente esférica, né? Intensidade vai ser a potência dividido pela área da frente esférica, 4πr². Calculadora na mão, 10 elevado na menos 6, dividido, abre parênteses, 4 vezes π, vezes 9. Vai dar uma intensidade de 8,84, arredondando, vezes 10 na menos 9 watt por metro quadrado. Tá? E letra B, qual é o nível sonoro? Bom, o nível sonoro é B, 10, logaritmo da intensidade, como é na mesma distância, é o valor que eu calculei antes, 8,84, vezes 10 na menos 9, dividido por 10 na menos 12. Então, eu vou pegar esse valor, o meu está ainda na tela da calculadora, dividido, abre parênteses, 10 elevado na menos 12. Vou calcular o logaritmo dessa resposta e vou multiplicar por 10, que é o valor que está aqui na frente do log. Eu vou achar um nível sonoro de 39, considerando todas as casas, 0,47 aproximadamente, decibéis. É um nível sonoro ok, que nós podemos ficar submetidos a ele sem problema nenhum, sem comprometimento da audição. Vou fazer uma atividade com vocês agora, que é da apostila, e ela é intuitiva, mas eu vou começar fazendo os cálculos e depois a gente vai vendo como é que funciona, como é que preenche, eu vou deixar para vocês terminarem também. Então, olha só. Em alguns eu tenho o nível sonoro e eu quero a intensidade, em outros eu tenho a intensidade e eu quero o nível sonoro. Então, eu vou começar aqui no primeiro, né? O relógio de parede tem um nível sonoro de 10 decibéis. Então, a equação do nível sonoro é B igual a 10 log da intensidade dividido por 10 na menos 12. Eu vou substituir o 10 aqui no B. Então, vai ficar 10. E eu já vou pegar esse 10 que está multiplicando e vou passar ali dividindo. Tá? Propriedade contrária. Bom, nesse momento a gente descobriu que o logaritmo de I sobre 10 na menos 12 é igual a 1. Como é que a gente sai daqui? Como é que eu resolvo isso? Então, a gente tem que aplicar as propriedades de exponencial e logaritmo. Então, peraí que eu vou continuar na próxima página. Então, nós chegamos que o logaritmo de I sobre 10 na menos 12 é 1. E nós sabemos que o logaritmo de B na base A é igual a x, C e somente C, A elevado na x é igual a B.
Então, bom, quem é o nosso A? O nosso A é 10, que não está aparecendo, que é a base do log. Então, a base 10. Elevado na x, que é a resposta, na 1, é igual ao logaritmando aí sobre 10 na menos 12. O que está dividindo vai multiplicar e nós vamos chegar que a intensidade vai ser 10 na 1, que multiplica 10 na menos 12. Então, isso aqui vai ser, copia a base, somos expoentes, menos 11 watts por metro quadrado. Então, eu venho aqui na minha primeira linha, isso aqui deu 10 na menos 11. Então, 10 era 10 na menos 11. Lembram que o nosso limite era o 10 na menos 12? Então, provavelmente, se eu tiver 0, eu teria o 10 na menos 12. Quando eu tenho 10, eu tenho 10 na menos 11. Quando eu tenho 20, eu tenho 10 na... Isso aí. Vão pensando e vão preenchendo essa tabela. Façam os próximos cálculos e resolvam. Vejam o que acontece. Eu vou fazer um diferente para vocês, que é esse aqui, ó. Onde eu tenho intensidade. Como é que eu faço para chegar no log, tá? Então, eu vou fazer aqui. Esse aqui, então, se eu tenho intensidade, eu vou botar que o B é 10 log da intensidade, que é 1, dividido por 10 na menos 12. Esse é direto, né? Não preciso aplicar a propriedade, posso fazer na calculadora. 1 dividido, abre parênteses, 10 elevado na menos 12. Logaritmo disso, log disso, e vezes 10. Olha só, aqui eu achei 120 decibéis. Então, aqui eu vou preencher 120. Terminem os cálculos e, principalmente, façam as relações necessárias entre um e outro. Quando eu multipliquei por 10, o que aconteceu com as unidades do outro e assim por diante. É interessante analisar os resultados. Vou fazer mais um exemplo com vocês, então. Ó. A intensidade do som é esse valor. Eu tenho I. Então, a intensidade é 0,0080 watts por metro quadrado. A distância, lembrem que é o raio da frente esférica, né? É 10 metros. São 10 metros. De uma fonte sonora pontual isotrópica, que se propaga igual em todas as direções. Letra A, qual é a potência da fonte? Então, letra A. Se a intensidade é a potência dividido pela área, então a potência é a intensidade vezes a área. Ou seja, a potência vai ser 0,00880 vezes a área da frente esférica, 4πr². Calculadora na mão, 0,0080 vezes 4 vezes π vezes 100. Eu encontrei uma potência de 10,05, arredondando, watts. Potência só, watts. Agora ele quer saber qual é a intensidade sonora a 5 metros da fonte. Antes era 10. Então, vamos lá, vamos fazer essa parte também. Bom, já deixei anotado aqui, ó. O que acontece? A potência de um equipamento, pessoal, ela é constante. Então, a potência, se eu descubro a potência num momento, eu estar a 2 metros, a 5 metros, a 1 quilômetro da fonte, a potência da fonte vai ser a mesma. Agora, a intensidade que eu escuto é diferente. Então, eu posso usar esse valor que eu encontrei na letra A como uma constante. E a intensidade vai ser quem? A potência dividido pela área, 4πr². Ou seja, a potência a 5 metros vai ser, a intensidade a 5 metros vai ser 10,05 dividido por 4π, que multiplica 5 ao quadrado, ou seja, 25. Então, eu vou lá, 10,05 dividido por parênteses, 4 vezes π vezes 25. Eu vou achar uma intensidade sonora de 0,03199 watts por metro quadrado, tá? Então, calculei a intensidade. Se mudou a distância, a potência se mantém a mesma. Aí, nós fazemos o cálculo com aquela potência para a nova intensidade. E letra C, já deixei aqui, ó. Ele quer saber o nível sonoro numa distância de 10 metros. Gente, a potência é a mesma.
Só cuidado, para 10 metros a intensidade era que o exercício forneceu. Então, agora eu vou pegar a equação do nível sonoro. B é 10 log de I sobre I0, que é 10 na menos 10. Então, o nível sonoro vai ser 10 logaritmo de 0,0080 dividido por 10 na menos 12. Calculadora. 0,0080 dividido, abre parênteses, 10 elevado na menos 12, fecha parênteses, log disso e vezes 10. O meu deu aqui 99,03 decibéis. Bom, eu espero ter ajudado vocês nessa relação da matemática dos logaritmos com a física na aplicação do nível sonoro. Espero que tenha sido legal. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. E até os próximos vídeos, então.